Nós estamos, ultimamente, pregando alguns sermões sobre essa junção que a gente chama de psicoteologia, que é tanto a área, como lidar com a área emocional e alguns conceitos aplicados à palavra de Deus, vivendo de tal maneira que tanto emocionalmente como espiritualmente nós nos fortaleçamos para enfrentar a vida. E no domingo retrasado nós falamos sobre a angústia. Todos nós enfrentamos angústia, todas as pessoas. Nós falamos baseado naquele texto de Jonatas, enquanto muitos em angústia, muitos componentes do povo de Deus em angústia, se enfiaram numa caverna, se enfiaram em buracos, se enfiaram em túmulos, fugiram. Jonatas então venceu a angústia, e nós falamos ali sobre como ele venceu a angústia. Esse sermão está no YouTube, depois, se você quiser ver, está lá. Semana passada, nós falamos aqui sobre uma coisa muito importante na vida de uma pessoa, especialmente na vida de um crente, a resiliência. Como ser não só emocionalmente resiliente, mas também espiritualmente resiliente. Resiliência é a capacidade de você enfrentar a dor, enfrentar o sofrimento, enfrentar um imprevisto e voltar a ser o que era antes. Não deixar que aquele imprevisto, aquela dor e aquilo faça com que você não volte ao normal da vida, mas que você depois possa voltar ao normal da vida. Então nós falamos isso na semana passada, também está no YouTube, e nós falamos sobre Ruth, dois personagens bíblicos vivendo a mesma história, Ruth e Noemi. Noemi era uma mulher de Deus, mas não era resiliente. Ruth, uma mulher de Deus, mas também resiliente, e foi isso que fez dela uma mulher que fez a história. Hoje nós estamos falando sobre resistência. Estamos falando sobre vivendo sob pressão. Todos nós vivemos sob pressão. Todos nós, todo mundo que está aqui enfrenta pressões na vida, de todos os tipos, como nós vamos ver durante o sermão. E como é que a gente vive sob pressão e sai vitorioso? É quando nós somos resistentes. Quanto mais resistente, melhor lidamos, melhor saímos dessas questões. Quanto mais resistente, a gente consegue vencer obstáculos, não sermos destruídos. E então nós vamos ler agora Tiago capítulo 5, versículos 10 e 11. Abra lá a sua Bíblia, pegue no seu smartphone, abra aí no seu iPhone, no seu iPad, que você tiver aí, e vamos ler Tiago. Você quiser pode acompanhar também pelo telão. Eu lerei e vocês vão me acompanhar. Irmãos, tenham os profetas que falam em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Eu agora quero ler esse mesmo texto na versão da Bíblia, a Mensagem. Presta atenção. Tomem os antigos profetas como mentores. Eles puseram tudo de lado, enfrentaram tudo e nunca desistiram, honrando a Deus. Quem permanece firme não perderá sua recompensa. Vocês, por certo, já ouviram falar da paciência de Jó e sabem que Deus o recompensou no final. Lembrem-se, Deus se importa conosco em tudo, até mesmo nos detalhes. Amém? Agora eu vou ler numa outra versão. A Bíblia do Peregrino. Diz assim, só o versículo 11. Ouviste falar como Jó resistiu, e conheceis o desfecho que Deus lhe proporcionou, pois o Senhor é compassivo
e piedoso. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela tua palavra, que é pura, é viva, é santa e é poderosa. Agora, Senhor, ministra essa palavra através do teu Espírito Santo aos nossos corações. Que nós sejamos aqui dóceis diante do Senhor. Que nós estejamos aqui com os nossos corações voltados para ti, a nossa mente, e realmente desejoso de te ouvir. Fala a cada um de nós, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, o maior exemplo de uma pessoa resistente na Bíblia é Jó. E a Bíblia, ela vai dizer que Jó, logo no início da Bíblia, vai dizer assim, no início do livro de Jó, diz assim: na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Ele era íntegro e justo. Ele temia a Deus e evitava o mal. Tinha 7 filhos e 3 filhas. Ele possuía 1.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 parelhas de boi e 500 jumentos. E tinha muita gente a seu serviço. Ele era o mais rico do Oriente. Esse texto começa falando sobre esse homem Jó, apresentando ele como uma pessoa extremamente correta, inculpável, íntegra diante de Deus, irrepreensível, justo, temente a Deus. Era um homem muito especial. Era um homem que impressionava a todos na sua época. Lá no capítulo 1, versículo 8, e no capítulo 2, versículo 3, Deus afirma que Jó, que não havia ninguém no mundo naquela época tão honesto, tão íntegro e tão bom quanto Jó. Não havia. Mas esse homem, da noite para o dia, esse homem vem uma verdadeira furacão na vida dele. Ele perde todos os seus bens. O capítulo 1 vai retratar tudo isso que eu já falei aqui, que ele tinha. Perdeu todos os seus bens, inclusive perdeu os seus filhos, os seus 7 filhos, perdeu as suas 3 filhas, perdeu tudo que ele possuía. Tudo. E aí, esse texto, que eu não li, o versículo que eu li, lá no Novo Testamento, muito tempo depois, vai falar sobre o testemunho de vida de Jó. Tiago vai escrevendo sua carta, ele fala: vocês se lembram de Jó? Olha como Jó era um exemplo de perseverante, um exemplo de resistência. Mas esse homem, ele também foi um instrumento para que o diabo fosse desmascarado, para que o diabo fosse envergonhado. Porque um dia, o diabo chegou para Deus e falou assim: olha, tem uns crentes aí, eu vou fantasiar um pouco, tá bem? Tem uns crentes aí, que é o seguinte: se o Senhor der tudo para eles, eles estão jóia, eles vão te servir, vão te adorar. Tem uns crentes assim, numa tal de CIB e numa tal de IBB, que enquanto o Senhor está dando tudo para eles, eles estão lá, ó, beleza com o Senhor. Mas quando é só o Senhor tirar tudo deles, vai ver o que eles vão fazer com o Senhor. Eles vão se abandonar, não vão querer mais uma célula, não vão querer mais ir nos cultos, não vão mais querer louvar, não vão mais querer falar de Jesus. Faz com ele para você ver. Foi assim que o diabo fez com Jó. Aí ele falou assim: ó, Deus falou: tem um homem aí que não é assim não, rapaz. Ele é íntegro. Ah, é? Esse Jó é isso tudo que o senhor acha que ele é? Esse Jó é esse homem? É isso mesmo. Então o senhor tira tudo dele para o senhor ver se eu não tenho razão. Mas Jó, esse homem de Deus, o livro de Jó, o que a gente vai ver, que são 2 coisas que se destacam nesse livro, que nem sempre a gente para observar. A gente fala muito na paciência de Jó, isso, aquilo, mas no livro de Jó se destaca de forma muito clara o seu caráter. Ele era um homem de caráter.
E a segunda coisa que se destaca no livro de Jó é a sua incrível resistência. Era um homem resistente. Resistente. E aí, quem então que é resistência, pastor? O senhor está falando em resistência, mas me diga o que é resistência, não é? Resistência é a capacidade de estar sob pressão e ainda se manter íntegro, inteiro e apegado a Deus. Resistência é a capacidade de estar sob pressão. Muitas coisas nos colocam sob pressão. É a capacidade de estar sob pressão e ainda assim se manter íntegro, inteiro e apegado a Deus. Isso é uma pessoa resistente. E nós enfrentamos muitas pressões. Todos nós enfrentamos pressões. Pressões sociais, pressões espirituais, pressões familiares. Pressão das redes sociais. Tem gente que não está suportando a pressão das redes sociais. Tem gente que está se matando por causa das redes sociais. Nós sofremos a pressão da ditadura da questão da estética. Hoje mesmo uma pessoa compartilhou comigo, pastor, um parente meu, ele nem era obeso, pastor. Uns 50 anos, morreu ontem. Sabe por quê? Fui tomar um remédio muito esquisito para emagrecer, para emagrecer. E esse rapaz com 50 anos morreu. É a pressão, meus irmãos. É a ditadura da moda. A ditadura da estética, da moda, não é? E há muitos tipos de pressões que nós sofremos. E veja bem, as pressões sempre é aquilo que nos pede alguma coisa. Tudo aquilo que nos pede alguma coisa se torna uma pressão. E se esse pedido aí vai ficando mais forte, maior é a pressão. Então as pessoas vão te pedindo nas redes sociais, vão te pedindo, vão exigindo uma demanda, exigindo que você muitas vezes não tem condições de dar conta. Toda pressão nos pede tempo e nos pede energia. E a pressão vai te pedindo cada vez mais tempo e energia, tempo e energia. E sabe o que acontece? A gente acaba, quando a gente não suporta a pressão, a gente acaba agredindo os outros, agredindo a nós mesmos. Às vezes nos isolamos, se fechamos para a família. Quando o teu filho, teu marido, mulher, teu marido, homem, tua esposa, alguém da sua família, começar a se fechar muito para a família, pode ficar certo de uma coisa, alguma pressão essa pessoa está enfrentando. Está vivendo debaixo de alguma pressão. Porque a pressão, ela faz isso, ela faz com que nós nos fechemos. Então, pai e mãe, marido e mulher, observem bem isso. Mas, no caso de Jó, ele passou por muitas pressões, mas em tudo ele se manteve firme. Agora, uma coisa interessante que a gente vai ler ao longo dessa mensagem é que Jó, ele não deixou de gritar por causa da dor dele. Ele não deixou de reclamar, ele não deixou de chorar, ele não deixou de gritar. Não, porque não é pecado expressar sentimento. Não é pecado. A gente enfrenta... Quando eu estou falando de resistência aqui, olha bem a definição de resistência. Resistência não é ser insensível. Você sente a dor, você sente a pancada, você sente o problema. Mas resistência é você, mesmo sentindo tudo isso, mesmo chorando, mesmo gritando, você ainda é capaz de se manter íntegro, inteiro e apegado a Deus. O Jó foi assim, ele expressou seu sentimento, não teve vergonha de expressar. E cuidado com esses crentes, cuidado com esse povo evangélico que diz para você que se você começar a chorar, sofrer, que isso é falta de fé.
Quando vir um crente com esses papos para você, não ouve não. Porque crente também chora, crente sofre, crente expressa sofrimento, crente grita com Deus, crente reclama com Deus. É ou não é? É. Não adianta me olhar com essa cara de santinho, não. Não é ou não é? Reclama. Eu duvido que quando você recebe um laudo assim, você está com câncer, que nem que seja por alguns momentos você reclama com Deus. Pô, Senhor, lá comigo. Você não tinha que passar isso para outro, não? Por que comigo? Vocês se lembram do pastor Xavier, que foi pastor do Bacaxeri? Pastor Xavier, quando estava com câncer, muito meu amigo, um irmãozão, meu melhor amigo, ele, aí um desses crentes assim, sabe esses crentes que acham que sofrer não é para crente? Aí numa rádio lá no Rio, um debate lá e tal, uma irmã que pensa desse jeito, pastor, não aceito isso não, pastor, isso não é para o senhor não, pastor. Ele falou, minha irmã, me diga rapidinho para quem é que eu dou agora. Não é? Então cuidado, irmão, porque Jó é esse exemplo de quem teve resistente, mas não deixou de chorar, não deixou de gritar, não deixou de expressar seus sentimentos. A única coisa que você tem que saber é o seguinte, é seguir com um outro conselho que Tiago deu. Tiago disse assim, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. O que ele quer dizer com isso? Cuidado com o que você fala, mas também cuidado ao expressar sentimentos. Só não exagere. Mas nós podemos expressar sentimentos, né? Então, o Jó, ele enfrentou muitas pressões. E eu vou destacar algumas aqui agora. Queria que você prestasse atenção. Jó nos ensina a sermos resistentes diante das perdas materiais e afetivas. Nós temos muita dificuldade, porque toda perda, ela cria uma pressão sobre nós. Toda perda. E o Jó, ele tinha família, ele tinha riquezas, como eu falei aqui, e ele perdeu tudo da noite para o dia. Da noite para o dia, ele perde tudo. Tudo. Todo gado, que aquela economia era uma economia agropastoril. Perder todos os gados, perder as ovelhas, perder os camelos, perder os jumentos, perder tudo isso, era o fim. Então, esse homem, ele nos ensina durante todo a sua vida, ele nos ensina a lidar com isso. Quando ele diz, o Senhor deu, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. Diante da perda, ele não disse assim, Deus fez comigo isso? Também não dou mais dízimo lá na igreja. Também não vou mais lá no culto. Por que Deus não disse? Deus deu, Deus levou, louvado seja o nome do Senhor. Então ele vai nos ensinar, meus irmãos, a lidar na nossa vida com as perdas. Não deixar que as perdas nos afaste de Deus. Não deixar que as perdas nos desapeguem de Deus. Durante a minha vida pastoral, eu tenho visto muito isso. Crentes que, quando enfrentam algumas perdas, logo se desapegam de Deus e da igreja. Ele vai nos ensinar a sermos resistentes assim. Resistente diante da doença. Saber lidar quando a doença vem. A doença é uma outra pressão sobre nós. E uma das maiores pressões que nós enfrentamos na vida é quando vem a doença. Várias coisas passam na nossa cabeça. E nós somos pressionados de todos os lados quando vem a doença, quando vem a enfermidade. Ele diz assim, quando me deito, fico pensando, quanto vai demorar para eu me levantar? A noite se arrasta, eu me viro na cama até o amanhecer. Meu corpo está coberto de vermes e cascas de ferida, minha pele está rachada e vertendo pus.
é melhor ser estrangulado e morrer do que sofrer assim. Ele expressa o sentimento. E quantas vezes a pessoa está passando por uma doença tão sofredora, que o leva a sofrer tanto. O corpo de Jó era uma ferida só dos pés à cabeça. Conforme ele diz aqui, era tudo pus. Ele cheirava mal. Tem um determinado momento que ele diz que os amigos dele não se aproximavam dele por causa do mau cheiro que exalava do corpo dele. A esposa dele, inclusive. E ele lidou com a enfermidade, lidando com tudo. Então, olha bem, um homem que perde tudo. Perde filho, perde mulher, perde bens, perde empregados e agora perde a saúde. E aí, a saúde, vocês sabem, é uma das coisas mais preciosas que nós temos. Tão preciosa. E agora o que acontece é que ele, mesmo assim, ele sabe lidar com isso, ele sofre, ele expressa o seu sentimento, mas ele continua firme. Ele continua ali reclamando, mas firme com seu Deus. Eu sei que o meu Redentor vive e a seu tempo ele há de se manifestar. Não estou aqui largado, não estou aqui abandonado. Olha, meus irmãos, olha a situação dele, ele diz aqui no versículo 19, 17, minha mulher achava repugnante o meu hálito, meus próprios irmãos têm nojo de mim. Olha que pressão que ele vivia com a doença. Então, eu queria que você, à medida que eu for falando, que fosse pensando, você é resistente? Como é que você lidaria se hoje o médico chegasse para você e te desse um diagnóstico de uma doença incurável aos olhos dos homens? Como é que você lidaria hoje se você perdesse seu emprego, se você perdesse um filho, uma filha? Sabe, meus irmãos, uma diferença muito grande na vida de Jó é que a razão da vida dele estava em Deus. Uma coisa muito importante na vida é onde nós estamos construindo a vida. Sobre que estrutura nós estamos construindo nossa vida. Tem gente que a estrutura de vida dele é a família dele. Minha família é minha razão de viver. Aí perde a família num acidente, como é que fica? O meu casamento é a minha razão de viver. Aí o marido vai embora, ou a mulher vai embora, como é que fica? A minha profissão, o meu trabalho é a minha razão de viver. Aí o patrão te manda embora, ou a tua empresa fale, como é que fica? Jó, a vida dele não estava edificada sobre esses fundamentos. Ele amava a sua família, ele amava o seu trabalho, ele amava muita coisa, mas a estrutura da vida dele não estava firmada sobre essas coisas. A estrutura dele estava firmada em Deus. Em Deus. Esse é um dos grandes problemas nossos. Nós estamos estruturando nossas coisas, nós estamos estruturando nossa vida sobre algo que pode desabar a qualquer momento na nossa frente. Mas Deus não. Outra coisa que foi uma pressão muito grande na vida de Jó foi a pressão dentro de casa, a pressão na família, a pressão da família. Essa pressão é difícil de vencer. Foi dentro da tua própria casa dele que sabe o que ele ouviu? Você ainda mantém sua integridade? Disse a mulher dele. Amaldiçoa esse teu Deus e morra. Ou seja, amaldiçoa esse teu Deus e se mate, cometa suicídio. E ele respondeu, você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Agora olha o que é interessante. Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Meus irmãos, não é fácil você ouvir isso dentro de casa. Você vai continuar indo na igreja? Você vai continuar servindo esse Deus? Você não viu o que ele fez com você, não? Tirou teu emprego, trouxe doença para você, permitiu que seu filho fosse assim, permitiu que fosse isso. Você vai continuar indo lá?
Eu duvido se aqui hoje não tem muita gente que já sofreu essa experiência. De uma mulher, de um marido, de um filho, de um parente, dizer, não sei como é que você consegue lá na igreja, continua servindo a Deus e na igreja com tudo isso que Deus permitiu que você passasse. Sim ou não? Pressão. Pressão, mas a Bíblia diz que Jó virou para a mulher dele e disse, como fala uma louca, uma insensata, assim fala você. Se eu aceito o bem que Deus me deu, por que não aceitar o sofrimento, a dor, o problema? E ele não pecou. A mulher dele não foi capaz de suportar o quadro doentio do marido. Essa mulher aqui, a gente não pode criticar ela, porque eu não sei se nós, no lugar dela, o que nós faríamos. Ela não suportou ver o marido sofrendo. Então, veja bem, às vezes a sua resistência vai ser minada, nem é em você. Às vezes o problema da sua resistência é que você não vai suportar ver algumas coisas. Nós temos que ter resistência para nós enfrentarmos alguma coisa conosco, mas também enfrentarmos alguma situação com os outros. Com um filho, uma mulher, um irmão da igreja. Essa mulher que ela não suportou ver o marido naquela situação. Isso também, não suportar isso, é resistência baixa. Ela não suportou, e essa mulher aqui, depois que ela viu todo o sofrimento que ela e Jó estavam passando, ela não foi capaz de fazer com que o relacionamento dela com Deus depois voltasse ao normal. Não foi capaz. Não foi capaz. Falta do que isso? Resistência espiritual. Então, ela foi incapaz de acompanhar o marido. Ao invés dela mandar o marido se matar e abandonar Deus, o que ela tinha que fazer? Manter-se ao lado dele. Mas olha aqui, olha para mim, não critica essa mulher não, sem pensar o que você faria no lugar dela. Porque se você não tiver resistência espiritual e emocional, talvez você também, quando o seu marido mais precisar de você, você vai mandar ele amaldiçoar Deus e se matar. Amaldiçoar Deus e desistir. Quantas vezes uma mulher ou um marido, ao invés de estar lado a lado lá, para que se mantenha firme na igreja, fica mandando desistir. A semana foi muito pesada. Vai não. Vamos ficar aqui em casa comigo. Para que você vai ficar com esse negócio de Deus, igreja, célula, discipulado? Esse negócio foi assim, não. Vamos curtir a vida. Ao invés de falar assim, não, eu vou ficar do teu lado. Vamos lá. Vou junto com você. Vamos junto para a célula. Vamos junto para o discipulado. Vamos junto para o culto. Vamos servir a Deus junto. Mas fica desestimulando. Filhão, você que está aqui, quantas vezes você fez isso com seu pai? Quantas vezes você tentou desestimular teu pai e tua mãe de continuar servindo ao Senhor? Resistência dentro da família. Para não se deixar levar pelas pressões dentro da família. Resistência, quarta resistência de Jó. Essa é pesada. Resistência diante da solidão. Eu não sei se você já experimentou a solidão. Mas a solidão é um negócio terrível. E Jó, olha o texto, olha o que Jó diz, lá em Jó 19, presta atenção no que eu vou ler, 13 a 20. Deus afastou de mim os meus irmãos. Até os meus conhecidos estão longe de mim. Os meus parentes me abandonaram e os meus amigos esqueceram-se de mim. Os meus hóspedes e as minhas servas consideram-me estrangeiro. Veem-me como um estranho. Chamo o meu servo, mas ele não me responde, ainda que lhe implore. Minha mulher acha repugnante o meu hálito. Meus próprios irmãos têm nojo de mim. Até os meninos zombam de mim e dão risadas quando eu apareço. Todos os meus amigos chegados me detestam. Aqueles a quem eu amo, voltaram-se contra mim.
Completo abandono. Solidão. Olha, eu já conheci muitas pessoas, gente boa, crente bom, mas que quando enfrentaram a solidão, não resistiram e tomaram algumas decisões ruins. E quando eu chamei a pessoa para conversar, meu irmão, minha irmã, por que você está fazendo isso, porque você fez isso? Eles falaram, pastor, foi a solidão. Foi a solidão. Então Jó vai nos ensinar que é preciso resistir, que é possível. Que é possível resistir, por quê? Porque nós temos um Deus que jamais nos abandona. Jó, ele dizia assim, olha, o meu Redentor vive e a seu tempo ele vai se manifestar. Ele não me abandonou, ainda que eu sinta isso. Porque nós temos que ter na mente uma coisa, um crente não vive do que sente. Jó, ele diz, quando ele fala, eu sei que ele vai se manifestar, ele está dizendo o seguinte, eu sinto isso, mas eu sei que não é isso que está acontecendo. Mesmo que eu sinta que Deus me abandone, Ele nunca me abandona. Ainda que tua mulher, teu marido, seus filhos, todos te abandonem, Deus jamais te abandonará. Eu conheci um jovem, Daniel Borges, que hoje é evangelista da Assembleia de Deus. Se converteu lá no ministério que eu fui pastor no Rio, numa igreja, numa das comunidades do Rio. E quando Daniel Borges chegou lá na igreja, ele disse, pastor, todos desistiram de mim. Minha mãe desistiu de mim, meu pai desistiu de mim, minha família, meu filho desistiu de mim, minha mulher desistiu de mim, todos, e ele totalmente drogado em cocaína. Eu disse, Daniel, Deus e essa igreja não vai desistir nunca de você. E ainda que essa igreja desista, Deus jamais vai desistir. Para vocês terem uma ideia, ele passou 9 meses num centro de recuperação. Quando ele estava pronto para voltar, o pessoal lá do centro de recuperação me procurou. E disse assim, pastor, o negócio é o seguinte, Daniel está pronto para voltar. Depois de 9 meses. Agora é o seguinte, a família dele tem que colaborar. Porque ele precisa do apoio da família. Aí eu chamei a família, um dia lá na igreja. Ninguém era da igreja. Chamei a família toda, reuni assim no meu gabinete. Falei, gente, Daniel está pronto para voltar. Mas tem uma coisa, ele precisa de vocês. Vocês não podem abandoná-lo. Ele não pode se sentir só. Ele tem que estar acompanhado. Olha a situação daquele rapaz. Todos ali naquela sala, todos, unanimemente falaram assim para mim, pastor, a gente pode até apoiar para atender um pedido seu, mas nós não acreditamos na recuperação do Daniel. Eu falei, então vocês vão fazer isso para atender um pedido meu. Posso contar com vocês? Pode. Daniel voltou, ele voltou muito bem daquele lugar. E ele foi ali, a família o acolheu, não demorou 3 meses, se converteu a mulher. Não demorou 6 meses, se converteu o filho. Não demorou muito, se converteu o pai. E foi assim. E ele hoje é um evangelista na Assembleia de Deus. Lá no Rio. Nós não estamos só, meus irmãos. Ainda que todos ali tivessem abandonado, Deus levanta, um Deus verdadeiro se levantou na vida de Daniel. E Deus colocou na vida dele pessoas que foram instrumentos para abençoá-lo. Jó nos ensina isso, nós nunca estamos sós. Há um Deus que está sempre conosco. Outra pressão que Jó teve que enfrentar foi a pressão do diabo. O livro de Jó é o livro na Bíblia que mais vezes cita o nome Satanás. Mais vezes na Bíblia. Foi o diabo que pressiona Jó o tempo todo. O diabo usa seus amigos. O diabo foi criando uma série de situações. E foi o diabo, que duvidou. Quando disse, mas
Não tem. Crente é assim, viu, Deus? Crente é assim. Se o Senhor faz por eles, eles estão numa boa com o Senhor. Se o Senhor não faz, logo eles te abandonam. Mas isso era só lá naquela terra. Aqui não tem isso não, né? Nem aqui, nem na IBB. Você é um crente que desmascara o diabo, ou você é um crente que o diabo bate palma? Diz, ó, não falei, Deus? Não falei que é assim, ó? Vai lá? Ele perdeu o emprego. Cadê ele na igreja, Deus? Cadê ele na célula, Deus? Cadê ele lendo a Bíblia, Deus? Cadê ele orando, Deus? Ele perdeu um parente querido. Cadê ele, Deus? Não estou vendo mais, não. Está lá? Mas Jó não. Jó, o diabo, ele não deu mole para o diabo. Ele desmascarou o diabo. E o nome de Deus foi glorificado na vida dele. Você é um crente que você busca a Deus por quê? Jó buscava a Deus não pelo que Deus dava, mas ele buscava a Deus por quem Deus era. Você busca a Deus pelo que você quer de Deus? Ou você busca a Deus porque você quer Deus? Você lembra daquele cântico que a gente cantava? Deus, 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 eu quero é Deus. Você lembram? Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Eu não quero, em primeiro lugar, os bens de Deus, as bênçãos de Deus. Jó era assim, ele queria Deus. A última pressão que eu quero falar para você hoje, que Jó enfrentou, poderia falar de outras, mas eu queria chamar muito a tua atenção e pedir que ninguém converse. Não adianta você sentar nem na galeria, nem atrás. Eu estou de óculos, eu vejo tudo. Tem gente que pensa que eu estou sem óculos. Se eu tirar o óculos, não vou ver não, mas de óculos, meu filho, eu vejo tudo. Daqui lá no cantinho eu vejo. Então, para de conversar, por favor. Então, a pressão dos amigos. Jó sofreu a pressão dos amigos Elifas, Bildade e Zofar. A Bíblia diz o seguinte: souberam de todos os males, desgraças e calamidades que Jó tinha passado, que havia atingido. Saiu cada um da sua região, combinaram encontrar com Jó para irem dar solidariedade a Jó e consolá-los. Os amigos falaram assim: Jó está enfrentando uma barra pesada, vamos sair daqui, vamos lá na terra dele, vamos nos solidarizar com Jó e vamos consolá-lo, né? Ó que coisa bonita, ó que discurso bonito, não é? Mas quando eles chegaram, o que eles fizeram? Não teve nada de consolo, não teve nada de solidariedade. E ali, eles chegaram, Elifas, por exemplo, o tempo todo. Sabe por que você está assim, Jó? Porque você pecou. Olha o dedinho. O outro, Bildade, sabe por que você está sofrendo, Jó? Porque você não reconhece teu erro. Você está sofrendo e você vai sofrer ainda mais, hein? Zofar, o pecado de Jó. Sabe o que Zofar disse para ele? O teu pecado. O pecado de Jó, teu pecado, está fazendo com que você mereça. E vou dizer uma coisa: você merece sofrer ainda mais. Olha os amigos. Aí veio Eliú, o outro amigo vai chegando no finalzinho. Eliú até ele fala uma coisa legal, mas ele na hora errada e do jeito errado não era nada daquilo. Ele estava dizendo para Jó: o negócio é o seguinte, sabe por que você está sofrendo? Você está sofrendo porque Deus está usando esse sofrimento, porque você está com alguns problemas, com algumas coisas, você precisa ser moldado. Mas não era o caso de Jó. Às vezes a gente cria um chavão evangélico e quer aplicar com todo mundo. Sabe o que é isso? É falta de sabedoria, é falta de discernimento, para você entender que não é qualquer palavra que você dá para qualquer um. Um sofrimento pode ser um treinamento? Pode. Um sofrimento pode ser uma maneira de Deus treinar você, moldar você? Pode, mas não era esse o caso de Jó. Não era esse. Então, cuidado. Cuidado com aquelas chavões prontos que você vai preparando e vai já querer sempre dar uma resposta para alguém de coisa que não é a realidade.
Amigo assim não é amigo. O que os amigos de Jó revelaram? Uma incrível falta de sabedoria, falta de tato, falta de jeito, falta de misericórdia, falta de compaixão. As suas palavras eram inoportunas. Estavam com uma filosofia e uma teologia errada. Isso, olha, Jó, se você tiver assim, sem pecado, se você não tiver pecado nenhum, quem não tem pecado, quem vive direitinho com Deus, Jó, não sofre não. Você já ouviu alguma dessa teologia por aí? Olha aqui para mim que eu tenho uma coisa para dizer a você agora, que é minha ovelha, que está aqui hoje, é membro dessa igreja. Cuidado com as teologias que você está ouvindo por aí. Esses homens foram pior do que Satanás na vida do que o Satanás falou na vida de Jó. Esses homens atormentaram Jó. Esses homens perturbaram a mente de Jó. Tiraram ainda mais a paz de Jó. Sabe por quê? Teologia errada. Eu quero, falar você agora, para você que está aqui, é minha ovelha, cuidado com o que você está ouvindo por aí. A gente vive um tempo muito esquisito hoje, sabe por quê? Porque havia um tempo em que as ovelhas só tinham um pastor. E ela ouvia aquele pastor. E o pastor pregava e ensinava a Bíblia. Agora eu ensino para você aqui que isso não é teologia de Deus. Aí você liga a televisão amanhã, ouve um, ouve outro, e você vai procurar aquilo que se encaixa com sua mente, que diz, não, a teologia certa é essa aqui, não é aquela que o pastor falou na igreja, não. Vou dizer para você, a Bíblia manda você obedecer o seu pastor, não é o pastor dos outros. A Bíblia manda. A não ser que eu ensine aqui uma coisa que não tem nada a ver com a Bíblia. Mas enquanto eu estiver ensinando a Bíblia, você tem que escutar o que o seu pastor fala. Você pode se transformar num problema na vida dos outros com uma teologia errada, com uma doutrina errada. Esses amigos de Jó arrebentaram com Jó por causa de uma doutrina errada. Cuidado com os amigos. Os amigos de Jó faziam falso julgamento. Os amigos de Jó julgavam em torno não da verdade, mas das suas experiências pessoais. Olha aqui o que eu estou falando para mim. Você tem amigos? É ótimo. Uma das melhores coisas do mundo é ter amigos, mas cuidado, que os seus amigos botam pressão em cima de você. Quantas festas eu fui na empresa que eu trabalhei durante 20 anos, e que pressão, né? Nas festas. Qual o problema? Beber isso aqui, uma vez ou outra, não vai fazer problema nenhum. Fazer isso, fazer aquilo. A pressão dos amigos. E aí, está fazendo o que com a sua namorada? Ela é só segura a mão, beijinho, está fazendo outra coisa, não? Não. Ah, qual é, cara? Pressão dos amigos. Pressão da sociedade. Jó não se entregou à pressão dos seus amigos, porque muitos dos seus amigos e dos meus amigos não vão falar com conhecimento de Deus. Eles vão falar baseado nas experiências pessoais deles. Cuidado com os amigos. Os amigos de Jó nada sabiam sobre os propósitos de Deus, em função do sofrimento. Os amigos de Jó não sabiam nada sobre Deus e o sofrimento dos justos. Nada. E muitas vezes a gente cede à pressão de amigos que nada sabem sobre os propósitos de Deus. Cuidado com os amigos. Os amigos de Jó limitavam Deus à sua perspectiva finita. Os nossos amigos são assim também. Os nossos amigos que não conhecem a Deus, e às vezes até os que conhecem a Deus. Observem bem se seus amigos têm uma compreensão verdadeira de Deus e dos propósitos de Deus. Senão, eles vão atormentar você se você ceder à pressão deles. Igual fizeram com Jó. Cuidado com os amigos, porque os amigos de Jó só deram conselhos errados.
E um dos instrumentos que o diabo usa para nos pressionar são os nossos amigos. Se você não tiver cuidado, você acaba sendo mais fiel aos seus amigos do que a Deus. Você acaba ouvindo mais os seus amigos que a Bíblia. Jó não. Jó resistiu e não ouviu mais os seus amigos do que a Deus. Resistente, crente resistente, sabe viver sob pressão, inclusive sob pressão dos amigos. Cuidado com os amigos, eles são ótimos, mas cuidado porque muitos amigos, inclusive dentro da igreja, são cheios só de sabedoria humana e arrogância espiritual. Os amigos de Jó, todos arrogantes, pensando que eles sabiam da verdade, eles sabiam determinar o que é bom, o que não é, o que Deus diz, o que não diz. Irmão, está passando isso, é isso, hein, irmão. Irmão, está passando isso, aquilo, irmão. Olha, eu tive uma revelação de Deus, hein, irmão. Olha aqui, não, hein, irmão. É assim, meu irmão. Muita gente está com a vida arrasada por causa desse negócio de revelação que ouviu do outro. Sempre que alguém disser para você assim, eu tive uma revelação, pede testificação a Deus. Enquanto Deus não testificar, não acredite. Pressão dos amigos. Sabe o que Jó falou? Capítulo 19, versículo 2 e 3. Até quando vocês continuarão a atormentar-me, a esmagar-me com palavras? Vocês já me repreenderam 10 vezes. Vocês não se envergonham de agredir-me? Crente resistente. Que beleza. Em vez de ceder à pressão, ele diz, você não tem vergonha de ficar me envergonhando, não? Vocês não têm vergonha de me atormentar? Você tem coragem de dizer isso para o seu amigo? Jó teve, sabe por quê? Porque ele era temente a Deus, fiel a Deus, íntegro e resistente. Meus irmãos, então, vamos aprender alguma coisa com Jó? Vamos fazer uma aplicação prática aqui rápida de tudo isso depois que nós falamos. Primeira coisa, para ser um crente resistente, ame a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele te dá. Ao ouvir isso, tudo que tinha acontecido de ruim, Jó levantou-se, rasgou seu manto, raspou a cabeça, prostrou-se no chão em adoração. Depois da notícia de tudo que aconteceu, ele sofreu, ele sentiu o impacto desse dia de Deus, mas ele, num gesto de adoração, ele colocou-se no chão em adoração a Deus, irmãos. Diante de tantas perdas, ele adora a Deus e diz assim, saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor Deus, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor, e em tudo Jó não pecou e nem nada culpou a Deus. Ame a Deus por quem Deus é. Glorifique o nome de Deus em todas as situações da sua vida. É possível ser fiel mesmo não tendo nada e estando debaixo de uma dor intensa. Mesmo não tendo nada e debaixo de uma dor intensa, Jó permaneceu fiel. Deus é o Senhor e dono de tudo. Aí Jó, sabe com a consciência que ele tinha? Que Deus é o Senhor e dono de tudo. Se Ele é dono de tudo, Ele pode tirar e Ele pode dar. Tem hora que Ele dá, tem hora que Ele tira. Ele é dono de tudo. Sendo assim, creio que nada impedirá que o propósito final de Deus vai se cumprir. Propósito final. Isso é um segredo na vida cristã. O crente que tem convicção como Jó, no final, o propósito de Deus vai se cumprir. Meus irmãos, resistência é a capacidade de manter a fé inteira, apesar do sofrimento. Resistência é capaz de manter a fé em Deus inteira, apesar da tristeza.
Resistência a não permitir que os sentimentos, meus sentimentos, se tornem maiores do que o meu Deus. Os meus sentimentos não são maiores do que o meu Deus. É isso que a gente aprende com Jó. Entendeu? Jó, uma fé inabalável. Uma fé inabalável. É isso que nós precisamos. Outra coisa que a gente aprende com Jó. Você quer ser resistente? Não permita que as pressões da vida te leve a desistir da sua fé em Deus e dos seus valores espirituais. Qual foi a proposta da mulher dele? Amaldiçoa esse Deus, abandone esse Deus e se mata logo de uma vez. Se você quer se manter um crente resistente, não permita que as pressões da vida te levem a abandonar seus princípios, seus valores, sua fé. Olha bem para mim. Olha bem para mim. Daqui a pouco a gente termina, não deixa nada tirar a tua atenção agora. Muitas vezes, diante das pressões da vida, nós abrimos mão dos nossos valores, dos nossos princípios, da nossa fé e desapegamos do nosso Deus. Sabe o que é isso? Crente de resistência baixa. Mas Jó era um crente resistente. E ele não abriu mão. Não importa o que vão dizer. Não abra mão da sua fé em Jesus como seu Senhor e Salvador. Não abra mão da sua fé no Deus Todo-Poderoso como Supremo Senhor da sua vida. Não abra mão dos valores, dos princípios da palavra de Deus. Vou dizer uma coisa que eu queria que você entendesse bem agora. Nós já estamos daqui a pouco terminando. Há muitos momentos na sua vida, na nossa vida. Presta bem atenção. Que acontece o que aconteceu com Jó dentro de casa. Jó não tinha respostas para a mulher dele. Jó não tinha como dizer para a mulher dele por que ele estava sofrendo. Porque talvez ela não compreendesse ou porque não queria ouvir. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Conhecer Deus é melhor do que conhecer respostas. Conhecer Deus é melhor do que conhecer respostas. Quando você não conhecer respostas, continue e se aprofunde em conhecer Deus. Amém? Cuidado com a baixa resistência. Jó estava diante de duas opções. Uma, amaldiçoar Deus e desistir. Outra, confiar em Deus e obter forças para prosseguir. Então, cuidado com a baixa resistência. Última reflexão que eu quero, aplicação prática que eu quero fazer. Vale a pena resistir. O que disse lá o versículo de Tiago que nós lemos? Que no final de tudo, Jó foi muito mais abençoado do que antes. Capítulo 42, nós vamos ver isso. Capítulo 42 é a reconstrução da vida de Jó. Vale a pena resistir. O Jó diz assim no versículo 2 do capítulo 42. Sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Meus olhos, versículo 5, já tinham ouvido a teu respeito, mas meus olhos agora te viram. Ele está dizendo o seguinte: olha, eu estou saindo dessa experiência contigo com a minha fé fortalecida. Eu agora tenho a mais absoluta convicção que nada
pode deter os teus propósitos. Nada. E também o seguinte, eu te conhecia meio que assim, meia boca. Mas agora, os meus olhos te viram, agora eu te conheço profundamente. Agora eu sei verdadeiramente quem és, Senhor. Ele sai dessa situação com uma fé robusta, vigorosa, um homem muito mais cheio de Deus, muito mais perto de Deus. Resistente. Resistentes saem das pressões da vida. Quando você é resistente, diante das pressões da vida, você sai das pressões com a fé revigorada. Resistentes sairão das pressões melhores e mais abençoados. O Senhor abençoou, versículo 12 do capítulo 42, o Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Ele agora teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi, 1.000 jumentos. Teve ainda 7 filhos, 3 filhas. A primeira filha deu o nome de Gemima, a segunda Késia, a terceira Queren Apuque. Em parte alguma daquela terra havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó. Bênção pura. Depois disso, olha bem, Jó ainda viveu, olha, depois daquela tormenta toda, ele viveu mais 144 anos de bênção. Só maravilha. Ah, como tem crente perdendo a bênção. Como tem crente que se ele for resistente, Deus vai dar tanta coisa reservada para você. Deus tem um tempo novo, um tempo de reconstrução, um tempo de bênção, um tempo de vitória, um tempo de colheita. E você, porque não é resistente, perde. Perde tudo que Deus tinha preparado para você. Sabe por quê? Não resistiu. Não resistiu. Mas Jó resistiu. Deus recompensa aqueles que resistem diante da pressão da vida e se mantém fiel a Ele. Olha bem o que eu vou dizer. Deus recompensa aqueles que resistem diante das pressões da vida e se mantêm fiel ao Senhor. Fiéis ao Senhor, melhor dizendo. Vale a pena resistir. Quem resiste nunca é abandonado e é abençoado. Quem resiste nunca é abandonado por Deus e é abençoado. Sabe por quê? Salmo 103:8. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. É esse o nosso Deus. Como é que está a sua resistência? Você está realmente firmando sua vida em Deus? Como é que é a tua vida com Deus? Você está bem com Deus quando Ele te dá e quando não dá? Você está atrás só do que Deus pode dar ou você está atrás de Deus? Você quer amar esse Deus? Você quer ter relacionamento com esse Deus? Você reconhecer que sem esse Deus a vida não tem sentido, não tem propósito, mas que esse Deus é cheio de amor, misericórdia, tem propósito para a vida, dá sentido à vida, dá direção à vida, dá segurança interior, enche a vida de paz, é um Deus de amor, de infinita misericórdia. Você quer Deus ou você quer as bênçãos de Deus? Como é que você lida com as expressões da vida? Todas essas pressões que eu falei, como é que você está lidando? Seja um crente resistente, como Jó. O que nós vimos aqui é que resistência é algo que a gente pode desenvolver com a ajuda de Deus. Se você se apegar a Deus, se você se voltar para Deus, se você continuar firme no Senhor como Jó, então Deus vai fazer de você cada vez mais resistente. Ou seja, vai te encher da capacidade de se manter íntegro, de se manter inteiro, de se manter apegado a Deus. Venha o que vier na sua vida.
Você é um crente resistente? Ou você está como uma pessoa que um dia desse, semana passada, alguém disse assim para mim: pastor, ora pela minha esposa. Eu digo, por quê? Ela está com a imunidade baixa. Ela está com a resistência baixa. E ela então está com um monte de problema. Ela não pode nem ir em lugar que tem muita gente, porque ela está com a resistência baixa. Se ela vai ali, pega um vírus, se ela vai ali, ela está com feridas no corpo. Tem crente assim? Está com a resistência baixa. Qualquer pressãozinha que a sociedade, que os amigos, que a vida, que as perdas, que a família faz, o crente com imunidade baixa, murcha. Como é que está a sua resistência? Está firme? Você pode dizer com todo o coração: eu sei que o meu Redentor vive, que a seu tempo ele se manifestará. Você pode dizer com todo o coração: eu sei que nenhum plano de Deus pode ser frustrado. E eu quero me entregar de fato a esse Deus. Você não sabe o dia de amanhã. Por isso tem que fazer uma avaliação hoje aqui. Como é que você está andando com Deus? Como é que está a sua vida com Deus? E se você hoje está aqui e você não está apegado de fato a Deus, hoje é o dia de você dizer: não, Senhor, o que eu mais quero na minha vida é o Senhor. O meu maior bem da minha vida é o Senhor. E eu quero me entregar ao Senhor. Eu quero viver com o Senhor. Eu quero adorar ao Senhor. Coisa linda quando Jó perde tudo, recebe a notícia, perdeu tudo. Sabe o que ele fez? Se colocou no chão e ali adorou o Senhor. Disse: Senhor, tudo o Senhor me deu. Tudo o Senhor tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Você nessa noite entrou aqui, está afastado de Deus. Um dia você cedeu às pressões e se afastou de Deus. Mas hoje é dia de dizer: eu quero voltar para Deus. Eu quero me manter firme. Eu não tenho sido resistente, mas hoje eu quero isso para a minha vida. E eu vou estar aqui embaixo, que eu vou orar por você. E se você quer dizer isso para Deus: eu preciso ser mais resistente do que eu tenho sido. Eu sei que eu estou pouco resistente, mas eu sei que Deus hoje, através do Espírito Santo, pode encher a minha vida aqui. E eu quero ter uma vida melhor com Deus. Porque não tem outro jeito de ser resistente senão buscar uma vida com Deus. Permitir que o Espírito Santo do Senhor encha a sua vida. E voltar-se para Deus. E é isso que eu quero nessa noite, pastor. Então pode sair do seu lugar, vir aqui, que eu vou orar com você. Sai do seu lugar e venha. Eu vou orar com você. Levante-se e venha. Pode vir. Sai do seu lugar e venha. Eu vou orar com você aqui. Eu preciso me apegar mais a Deus. Eu preciso estar mais com Deus. Eu preciso buscar mais a Deus. Eu quero buscar mais ao Senhor. Eu preciso me voltar mais para Deus. Estou afastado de Deus, mas eu estou afastado de Deus, mas eu quero me voltar para Deus. Sai do seu lugar e venha. Pode sair e vir. Pode sair e vir. Tem mais alguém? Vamos ficar em pé. Tem mais alguém? Se a tua resistência fosse testada hoje, como é que encontraria a tua resistência? Vamos orar ao Senhor. Nós podemos louvar a Deus com uma parte só de um cântico e depois a gente continua, que eu vou orar. Pode sair do seu lugar. Enquanto estamos louvando a Deus, é mais uma oportunidade de você sair do seu lugar e vir, enquanto nós vamos louvar com a primeira parte desse cântico. Dá-me um coração igual ao meu mestre. Dá-me um coração igual ao meu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao meu mestre. Dá-me um coração igual ao meu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu
és o Deus do universo, o Senhor de todas possibilidades. Não há impossibilidade para o Senhor. Ó Deus, nós queremos te pedir por essas vidas que estão aqui à frente. Vieram aqui porque querem se tornar pessoas resistentes no Senhor. Querem se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Enche essas vidas do teu Espírito Santo. Que elas estejam cada vez mais perto de ti, mais voltadas para ti. Enche, Senhor, essas vidas do Senhor. E, ó Pai, que elas caminhem na tua presença e sejam vitoriosas, sejam abençoadas. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.